Sr. Lindolfo, mais uma vez, obrigado por estar aqui nos recebendo no Centro de Distribuição da Rede Forte Multicoisas. É um enorme prazer para nós estarmos aqui. E eu gostaria que o senhor continuasse falando para nós sobre a participação da Rede Forte na vida das pessoas, dos associados, porque eu entendo que há uma transformação de vida, há um propósito aí. Perfeito. Bom, primeiro, uma honra receber a Rede Construir aqui, né? O Sérgio conheci primeiramente há um tempo atrás, lá no evento da Benfix. Da Benfix, Então, você me permite fazer um exercício? Depois, se o pessoal da edição quiser cortar, pode cortar. Mas vamos fazer 3 respirações, que é uma forma de se conectar nesse momento agora. Uhum. Tá bom? Muito bom. Então vamos lá? 3 respirações simples e profundas, só isso, mais nada. Então, esse exercício de aterrissagem, para nós, tem sido uma experiência muito importante, porque a gente está numa jornada hoje de ousar construir uma empresa, uma rede consciente, que vai além do capitalismo consciente. E isso é a minha motivação de servir, de empreender. E nesse processo, isso que nós estamos visitando hoje, essa cooperativa de distribuição aqui da Multicoisas, é um trabalho que se iniciou há mais de 20 anos atrás, ele chama-se Rede Forte, foi construído a 4 mãos. E esse está dentro desse propósito de servir o sistema Multicoisas, de levar inteligência logística de distribuição para as lojas terem o poder de competição das grandes redes sendo administrado por empreendedores. Que uma característica do nosso negócio importante, que nós vivemos desse negócio, nós sobrevivemos dele, a razão do nosso existir é esse trabalho. Nós não temos uma empresa para receber investimento e ser vendida, como é a escola normalmente de investimentos. Eu faço e vendo e vou ser feliz. A ideia nossa aqui é ser feliz do que nós fazemos, simples assim. Uhum. Muito bom. Contigo, Sérgio. Muito bom. Então, eu queria que você, em poucas palavras, conseguisse mostrar para a gente as etapas que você percorreu para chegar nesse ponto. Um CD maravilhoso que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer hoje, grandioso, e atendendo todo o Brasil, né? Vocês hoje têm uma série de lojas, são não sei quantos estados, você podia até falar para nós, quantos estados que vocês têm loja, e o que ganho que hoje o lojista vê com esta operação? Assim, só para dar uma aterrissada assim, na pergunta bastante extensa, mas até me apresentando um pouquinho, né? Eu sou fundador da Multicoisas, Lindolfo, sou casado com Elza, sou pai de 3 e tenho 4 netos. E esse processo nosso da Multicoisas começou lá em 78, com a criação da Multicasa, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a Multicoisas nasceu em 84, né? E nesse processo, ao longo dessa jornada, fazer franquia foi uma das soluções de a gente resolver essa questão de como crescer, como nós conseguimos expandir, tendo o olho do dono. Então foi assim que a gente desembarcou nessa visão de centro de distribuição, de formatação de franquia. E, mais importante, como entrou esse processo do CD no mundo da franquia. Começou assim, eu fui buscar quem poderia fazer essa terceirização da distribuição, né? E não consegui ninguém que fizesse do jeito que eu gostaria que fizesse. Então, nós nos reunimos com demais franqueados e resolvemos fazer um CD nosso próprio. E foi assim que começou o centro de distribuição aqui em São Paulo, há mais de 20 anos atrás. E hoje a gente teve que passar por diversos desafios, né? Sejam tributários, sejam logísticos, sejam de capital de investimento também, até chegar nesse ponto aqui, que foi toda uma jornada, não começou assim, começou pequenininho e a gente foi evoluindo. E a ideia nesse processo é a gente ter diferencial competitivo para competir com as grandes redes
Porque você levar ao pequeno e médio negócio centro de distribuição, automação, formação de conhecimento de operação, formato de negócio, e só os grandes têm, levar também aos médios e pequenos, isso é um propósito nosso de servir. É encantador ouvir o senhor falar, Sr. Lindolfo, porque eu vejo a paixão que o senhor tem pelo seu negócio. Realmente isso nos contagia muito. E o senhor consegue transmitir essa sua energia para todos os associados? Todos vêm com essa mesma vibração, com essa mesma aterrissagem, igual o senhor estava falando? Ou tem alguns se engajam mais fácil, outros a gente tem que dar uma empurradinha? Muito bom, Renato, a tua colocação. Até assim, vocês usam muita expressão franqueado, aliás, associados pela forma que a rede construir é uma rede que você vai se acoplando à medida que a pessoa tem identificação com uma rede. A franquia é um sistema um pouquinho mais direcionado, né? A pessoa tem chance de experimentar antes de entrar, de fazer um teste piloto, de fazer essa experimentação. Mas o básico para a gente entender se a pessoa tem sentido de ela integrar a rede ou não é identificação de valores e princípios, né? É isso que move assim a pessoa aderir ao sistema. E até fazendo uma pequena reflexão assim do que acontece na vida, uma rede tem quase 40 anos, então assim nessa jornada a gente percebeu que o negócio, conforme o ciclo da vida da pessoa, ele tem uma diferença e relevância. Ou às vezes a pessoa faz um negócio para filhos, ou ela faz só para ela mesma, depois ela quer vender. E uma coisa assim, que eu percebi, que mesmo as pessoas que eventualmente saem da rede, fica uma ligação de relacionamento. Então, essa visão de uma rede, para nós, muito diferente, porque é uma rede que eu sempre incentivei a criatividade do franqueado, do meu parceiro de operação. Então, não é uma rede engessada. O McDonald's foi o meu grande inspirador de formato. Mas o McDonald's, assim, é extremamente formatado. E o nosso negócio, eu incentivo muito que o franqueado também crie. Aliás, até o próprio McDonald's, o Big Mac foi criado por um franqueado, né? Então, mesmo uma rede altamente formatada, existe a participação da inteligência de cada um. Porque as pessoas, elas só se realizam quando elas criam. E eu sempre incentivei meus franqueados a também emprestar a inteligência dele para a rede. E até eu brinco assim, que nós somos um mosaico de personalidades, colaborações, cada um empresta um pedacinho e formamos um grande quebra-cabeça. Aliás, o quebra-cabeça vai ser o nome da nossa próxima convenção, dos franqueados. Muito bom. O símbolo, né? Os quebra-cabeças que formam um mosaico, né? Muito bom. A nossa experiência da Rede Construir, que é apenas um associativismo, ela mostrou ao longo desses 25 anos que ela é uma via de mão dupla, né? Você recebe muito mais do que você dá. E aqueles associados que entram com essa visão são aqueles que permaneceram durante todo esse tempo. Aqueles que achavam que iam entrar, usufruir, pura e simplesmente não dar nada, acabaram entendendo que não era o espaço deles e foram embora. Na franquia, onde ele tem que colocar um capital muito alto para começar, ou não vamos nem falar muito alto, mas mais alto do que é o associativismo, você vê também esse tipo de franqueado, aquele que vem para extrair tudo que tem de bom e depois que ele já conhece tudo, sai fora e segue a carreira solo? É muito interessante a tua reflexão, assim, realmente nesse aspecto, uma rede associativista, ela tem um mindset de início diferente, né? Que a pessoa já tem um negócio e vai converter uma bandeira. Numa franquia ele já nasce para ser aquilo, né? Ele já nasce formatado. Mas assim, tem um ciclo muito interessante que um psicólogo australiano estudou, que ele chama o ciclo de maturidade de uma franquia, né? Então, tem um ciclo que ele tem uma alta, igual uma pessoa que nasce, tem uma alta demanda do franqueador, porque é início da vida. Depois tem a fase da adolescência, que dá aquela rebeldia, e depois tem a fase da maturidade, né? Então, a franquia tem esse ciclo
também, diferente de uma rede associativista. Mas por isso que eu acho, independente de ser franquia ou ser associativista, é a identificação com os valores do negócio. E um cuidado muito grande com uma palavrinha que eu tenho estudado muito, chamada ego. Ego. E a questão do ego, o contraponto do ego, nós temos a expansão da consciência, que é algo muito profundo, não sei se vai caber aqui a gente entrar nisso. Mas esse tem sido o sentido das minhas buscas. A expansão da consciência, do empreender, do ocupar esse globo terrestre que está sendo exaurido em recurso. Aí a gente fala em ESG, essas coisas assim. Nós já falamos em empresa holística há muitos anos atrás, desde os anos 90. Eu me encontrei na concepção de ser uma empresa holística, né? Uma empresa que pensa que o diferencial dela não é o patrimônio imobiliário, nem bens, é a tecnologia, as pessoas, o pertencimento das pessoas a um sistema e que ele dê um sentido evolutivo de existir. Porque os negócios, eles são hoje altamente impactados pelas disrupções tecnológicas. Então, se nós não nos reinventarmos, vermos novos propósitos ao longo da jornada, só vender produto pelo menor preço não sustenta mais ninguém. Eu queria fazer uma pergunta que possa deixar o senhor um pouco desconfortável, mas a gente precisa aqui também descobrir algumas coisas. Os franqueados, né? Aquele costume, né, da associação, os franqueados, eles podem ter outras franquias? Por exemplo, uma franquia da Rede Forte, Multicoisa, ou uma franquia do ramo alimentício. Isso conflita com a ideologia do varejo, que é o atendimento à casa, ao lar, ou isso completa, traz benefícios? Olha, muito interessante, Renata, a tua colocação. Cresceu tanto essa visão hoje de ter o multifranqueado, que existe uma convenção internacional de multifranqueados, que é uma convenção além da Convenção Internacional de Franquia. Uma convenção só voltada a multifranqueados. Quer dizer, não tem problema nenhum, porque o mundo de franquia, ele também tem, diria assim, umas bases operacionais que alguém entendendo como funciona uma franquia também facilita entender, às vezes, de outro segmento, que seja alimentação, seja moda. Então, é muito comum ter mais operações, sim. No nosso caso, a operação exige muito, não é muito comum ter franqueados com outras bandeiras. Mas eu tenho franqueados com mais de uma operação, nós temos bastante, né? E nós temos incentivado muito hoje, inclusive, é o crescimento da própria rede, crescendo organicamente com ela. Porque, como nós já temos relações que já conhecemos há muitos anos, é mais fácil a gente evoluir, crescer com esses casamentos já realizados. Obrigado pela resposta, esclareceu bastante. Com relação a toda essa sua experiência hoje de Multicoisas e da Rede Forte, o que você pode transmitir para aquele que está querendo empreender, entrar no mercado, querendo empreender seja um modelo de lojas de material de construção, seja um modelo Multicoisas, o que você levaria de informação para esse eventual ou potencial pertencedor desse nosso segmento aí do Matcom? Pergunta profunda, se for pensar bem, né? Porque, no fundo, todos nós precisamos entender qual é o nosso propósito de servir, né? A pessoa fala muito de propósito hoje, o que é meu propósito? No fundo, é bem simples, é servir ao mundo. O que vai ser o meu servir? E é muito comum as pessoas aderirem, principalmente a uma rede associativista, só pela questão de comprar melhor e mais barato e ter vantagem no processo logístico de compra. E eu entendo assim, que cada associado, apesar de ele ter uma bandeira lá, no caso construir, ou seja, Multicoisas, ele tem que também ter uma entrega de valor dele, uma construção de valor muito além de produto e preço, mas do servir dele, do que ele vai tornar aquela relação com o cliente dele, com a comunidade dele, com a vizinhança dele, mais interessante e mais gratificante para ambos, para ela justificar a sua existência. Porque fora isso, fora o relacionamento, fora o servir
das pessoas entre si, o mundo vira commodity, vira marketplace, vira produto bandeira branca. Então, nós, os médios e pequenos, só vamos poder justificar uma existência, o dia de amanhã, o presente e o futuro, justificando uma entrega de valor muito além de você somente ter um produto e um preço mais competitivo. Tá? Porque a internet, ela nivelou a entrega de valor de forma muito equalitária. Então você não sabe mais de quem você está comprando lá do Mercado Livre, você não sabe quem está entregando, é uma bandeira branca. Então, eu entendo que a força dos nossos negócios de vizinhança, de comunidade, está muito no relacionamento das pessoas com os seus clientes. E aí eu admiro muito, Sérgio, o dia que eu cheguei na tua loja, você estava lá na frente da loja, recebendo os clientes, eu fiquei, assim, entusiasmado em ver o dono da loja lá recepcionando, acolhendo os clientes. Então, é esse servir, é esse relacionamento que é um diferencial que nós precisamos continuar cultivando e, logicamente, também, eu diria, qualificando com as tecnologias que estão vindo por aí. Por exemplo, o próprio uso do WhatsApp nas lojas, né? O WhatsApp é aquela ferramenta tão fácil de comunicação que existe, de vizinhança, de relacionamento. E também há outras ferramentas, como redes sociais. A gente está brincando esses dias, eu falei, qual é o teu Instagram? Né? As pessoas nem sabem, às vezes, qual é o Instagram dele, o empreendedor nem sabe qual é o Instagram dele. E o Instagram vai ser a nova linguagem social, né? Queira ou não queira, para o bem e para o mal, ele está chegando aí com uma força de comunicação muito grande, porque ele comunica conteúdo, imagem, foto, história. E uma coisa importante nesse processo de rede social é a pessoa não se preocupar, eu tenho que ter X seguidores. Não, você tem que olhar aquelas pessoas que você quer se comunicar. Eu brinco que a rede social é um álbum de família compartilhado. Sr. Lindolfo, eu queria fazer agora uma colocação assim, não vou pedir para o senhor contar o pulo do gato, mas só dar uma ideia para aquela pessoa que hoje quer empreender e não sabe como. Ela quer montar uma loja, ou ela não sabe se ela entra numa franquia, se ela entra numa associação. Só deixar claro, há benefícios, há uma lucratividade melhor no processo todo dele entrar numa rede, numa franquia, e ele não ficar aí batendo a cabeça, tentando descobrir o caminho das pedras? Excelente pergunta, Renato. Muito boa. Isso vai dar uma oportunidade de a gente fazer uma reflexão do viver em rede, tá? Tem ônus e bônus. Eu vou fazer uma comparação bem simples, que as pessoas vão entender se ela vale a pena ou não viver em rede. É bem simples. Quando eu vim agora de Campo Grande para cá, eu peguei o avião e paguei, eu acho que R$600 a passagem. Só que eu fui na poltrona 26, poltrona do meio, porque eu estava em cima da hora. Mas veio muito barato, vim em 1h30 na extrema segurança, cheguei aqui em São Paulo, tudo certinho. Se eu tivesse pego um avião particular ou arrendado um avião, eu gastaria quanto? E o risco seria maior. Essa diferença simples é a decisão se a pessoa vai entrar num coletivo ou no individual. Tem prós e contras. Se for de carro, em um ônibus, por exemplo, de carro eu paro onde eu quero, eu vou no banheiro a hora que eu quero, mudo a trajetória. Em rede tem regras. O ônibus, quando vai numa trajetória, ele tem que decidir qual lugar vai parar da alimentação, do banheiro, para todo mundo do time. E isso é viver em rede. Eu acho que com essa analogia, a pessoa decide o que ela quer. Se ela quer fazer uma viagem individual com o avião particular, ou com o carro alugado, ou um carro alugado, ela decide. Mas o viver em rede tem regras próprias, tem vantagens, e na minha visão tem muito mais vantagens do que desvantagem. Porque em rede tem mais segurança, tem mais experiência realizada daquela estrada, daquele caminho. Agora, tem
regras do conjunto que têm que ser obedecidas. E agora não adianta eu entrar num ônibus e falar, agora para aqui que eu quero chupar comer uma pamonha. Não dá. Então, eu sou muito fã do trabalho de rede, mesmo porque ele tem ganho de escala, ele traz conhecimento e traz pertencimento. E todo mundo quer pertencer. Quem faz constelação familiar, que eu tenho estudado constelação familiar, o pertencimento é uma das regras básicas da nossa natureza humana, do nosso pertencer, da nossa ancestralidade, da nossa família, que a gente vem lá de pais, avós, uma ancestralidade fantástica, que somos fruto daquele DNA histórico que a gente traz até aqui. E o pertencimento empresarial também é o pertencer. O pertencer onde o cuidado tem que ser com os egos, sabe? Esse é o grande problema de qualquer rede, seja de associativista, seja de franquia, os egos. Então, uma rede consciente, olha que palavra linda, rede consciente, né? A consciência de que está nessa rede, o que ela vai trazer de sentido de existir, porque eu estou fazendo para as pessoas que estão comigo. Eu tenho, por via de regra, para mim não tem diferença nenhuma entre ser meu sócio, ser meu franqueado, trabalhar comigo, não tem diferença. E ser meu fornecedor, tudo para mim é relacionamento humano, tá certo? E esses protocolos hierárquicos cada vez vão ser mais dissolvidos. As relações vão ser daqui para frente cada mais pelo pertencer e não por contratos, por combinados, por estatutos que só complicam a vida de todo mundo, nesse mundo fluido, que eu chamo nesse mundo ISIS, né, que não é mais um mundo VUCA, um mundo onde é invisível, o subjetivo, onde o sutil está prevalecendo. Uhum. É isso, gente. Eu estendi um pouquinho, mas acho que valeu a jornada. Muito bom, muito bom. A minha experiência, Lindolfo, eu acho que vale passar aqui para todos, há mais ou menos 26 anos atrás, o sindicato das lojas de material de construção provocou que nós fizéssemos a criação de rede, tomando como base o que se fazia já em farmácias, né? Sim. E naquele momento foram convocados diversos lojistas, teve uma reunião, tiveram acho que umas 150, 200 pessoas, e de lá 6 pessoas resolveram começar a estudar o assunto e eu era uma delas, né? E aí a gente começou a entender como é que a gente poderia adotar esse modelo, tomando como base tudo aquilo que a gente tinha recebido de informação das redes de farmácia, né? E o Sebrae nos apoiou, o sindicato Sincomave também nos apoiou, e aí nós criamos a rede. Passados esses 25 anos, o que eu percebo que foi o grande ganho é que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que ouvir é mais importante do que falar. E isso pega o gancho do ego, né? Sim. E como você conter isso, porque às vezes você quer falar mais e ouvir menos. Mas o grande ganho, isso é a experiência que eu tiro para mim, que ouvir é que trouxe para mim ganhos efetivos, tanto no lado pessoal quanto no lado empresarial. Eu acho que isso é mais ou menos o que você fala também. E aí, para finalizar, se você voltasse no tempo, há 40 anos atrás, ou próximo disso, né, quando você começou a tratar do assunto multicoisas, o que você faria diferente lá? Puxa vida, eu entendo que tudo é perfeito. Até pegando uma frase de Murilo Gun, que ele gravou, tudo é perfeito. Tudo está perfeito. Uhum. Como nós chegamos até aqui está perfeito. O agora é perfeito. Eu não mudaria nada. Nada. Porque eu acho que acolher a nossa história é uma coisa que tem a ver com a nossa amorosidade, com o nosso agora, né? Com o nosso momento de hoje. E falar, puxa, poderia ter casado diferente, poderia ter feito outra sociedade, não, tudo está perfeito. Então esse acolhimento do nosso momento agora, com o nosso estado de saúde, de sociedade, de mundo, é muito importante. Mas voltando a falar assim, você falou uma coisa muito linda, que tem a ver muito com o evento que eu participei agora, chamado Imersão ou Ponto Cego.
exatamente, ele estuda a teoria U do Charmer, né? Do Otto Scharmer, que fala assim, a pessoa para ter uma evolução, ela tem que primeiro mergulhar dentro dela mesmo, para depois poder ter um estado de consciência e ir para o outro lado. E as pessoas hoje, elas querem saltar de uma situação para outra sem passar por esse mergulho dentro dela. E dentro dessa visão, uma coisa assim que eu tenho aprendido muito, uma coisa que eu pratiquei aqui, é a tecnologia sutil. A tecnologia sutil que está no poder de cada um de nós. A respiração é a tecnologia mais sutil que existe. Você respirar muda a conexão, muda o estado de espírito. Ouvir é uma tecnologia sutil pra caramba. O exercício de ouvir, o exercício de parar, por exemplo, um tempo, se isolar, sem celular, em estado de consciência, ficar 2, 3 horas só com você mesmo, com o seu estado de consciência, sem conexão nenhuma. É um exercício brutal de que você atualmente faz, e você ficar 3 horas com você mesmo, conscientemente. Então, essa tecnologia sutil, que eu vejo uma potência muito grande, ela é diferente dessa tecnologia que a gente vê, inteligência artificial, marketplace, omnicanalidade, e todo esse mundo de input que todo mundo recebe, que para mim vai levar todo mundo na vala comum. É todo mundo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, querendo ser influenciador de um jeito ou de outro, e não a pessoa buscando a sua originalidade, o seu servir conectado com o outro, né? Eu só me conectando comigo vou conectar contigo e depois nós conectarmos junto, né? Então, quando essa conexão do junto parte do ego, do querer alguma coisa que não está intimamente ligado com as consciências nossas, isso vai dar um conflito político, como a gente já vive esse mundo tão bipartido aí, de tão bipolar, que eu costumo dizer, do bem contra o mal, a direita contra a esquerda, esse mundo extremamente dividido em partes e lados. E nós precisamos, como rede, construir um mundo que se conecta amorosamente. Muito bom. A Master Matcom, um ambiente inovador, oferece soluções modulares a preços acessíveis para as lojas de material de construção. Com parcerias super qualificadas, a Master Matcom oferece soluções em pricing, tecnologia, departamento financeiro e tributário, marketing, layout, aquisição de equipamentos e muito mais. Seja qual for o tamanho da sua loja ou a sua rede, com a Master Matcom é possível alcançar resultados extraordinários. Junte-se a pessoas de sucesso e descubra como poderá crescer e desenvolver sua empresa. Marque uma reunião com nosso time. Visite nosso site, nosso YouTube e nossas redes sociais. Master Matcom, a sua parceira para o sucesso. Voltamos aqui no terceiro bloco do nosso podcast do Master Matcom. Rodolfo, uma pergunta. Um país que a gente tem que ter uma preocupação tão grande com o tributário das lojas, tem uma preocupação com o jurídico das empresas, uma amarração que a gente tem que fazer de bastidor tão grande. Tem coisa errada, não tem? Pois por que a gente se tornou um país tão complexo, né? Na área tributária? Eu acho que a coisa vem lá dos portugueses ainda, né? Na colonização já quinto dos infernos. Era um quinto, né? Mas, assim, vamos acolher essa realidade com o nosso processo evolutivo, tá? Faz parte. Faz parte tudo que está acontecendo politicamente, em termos também de desenvolvimento do país. E eu acho, assim, muito importante que a gente tem que sair das polaridades hoje, tá? Seja ela política, seja ela tecnológica, e nós vamos sair e criar um campo. Essa palavra campo é muito forte, né? Campo, um lugar seguro para que os empreendedores possam nutrir os seus negócios de forma positiva, que a dedicação do tempo seja no cuidado de como melhorar o negócio, do cuidado do colaborador, e não ter que ficar lendo lei, ficar lendo situação
trabalhista, ficar tão preocupado com tanta coisa que não agrega valor nenhum. E nós competimos com China, nós competimos com o mundo, nós não competimos mais com o concorrente, seja parecido ou não do lado, nós concorremos com o mundo. E o comerciante estabelecido no Brasil, ele tem toda uma lei complexa, seja ela tributária, trabalhista, para ser cumprida, e o cara entra lá da China direto, sem passar por esse embaraço todo, competindo com o nosso... Ele não precisa participar das regras do jogo, né? Não precisa. Ele chega para cobrança de pênalti já, né? E assim eu fico muito triste quando tem brasileiros, eu tenho diversos amigos que estão indo para outros países, seja Estados Unidos, Portugal, virou moda. E eu quero acreditar muito no nosso Brasil, como é importante a gente fazer esse Brasil funcionar, dar certo. Então, eu sei que tem muitas pessoas envolvidas com esse movimento mais de lobby político, de fazer essas mudanças, mas a mudança, voltando a falar de consciência, ela começa com a gente, sabe? Por exemplo, a gente falou antes assim, eu entendo que negócios têm que ser formais, o negócio tem que ser formal, o negócio tem que ser organizado, o número, misturar o bolso do dono com o bolso da loja não dá certo, isso é um outro... Eu sei que, às vezes, principalmente na fase mais difícil do negócio, o prolabore é o salário do dono. E tem hora que ele tem que mexer no prolabore, porque a empresa não comporta mais. Eu sei que tem plano de saúde, escola de filho, os investimentos da patroa, enfim, tem os cuidados com a família. Mas assim, a empresa, isso é ser empreendedor. Nós falamos há pouco assim, que a pessoa às vezes, ao se tornar sócio do negócio, a assumir até o negócio, o mindset tem que muda radicalmente. Mas eu acredito muito que nós temos... eu li um livro esse dia do Hector Tolle chamado... como é que chama? Esqueci o nome do livro exatamente. É uma nova consciência, uma nova era de empresa existindo. Uma nova possibilidade de mundo que está sendo construído. E eu aproveito esse momento para falar para o pessoal da Rede Construir e reforçando junto à própria Rede Multicoisas que nós somos os protagonistas desse processo de criar esse novo mundo. Porque o mundo que nos trouxe até aqui não nos leva para o futuro. Tá? Seja esse mundo que você monta negócios para investir e vender e ser feliz no futuro, nunca vai ser feliz. Conheci um monte de gente que montou negócios, ganhou milhões com venda de empresa e está um homem infeliz hoje. Então nós, empreendedores, vivemos desse negócio que nós fazemos. E se esse negócio deixa de dar resultado, nós precisamos nos reinventar. Simples muito bom, assim. Muito bom. Bom, vamos lá. A vontade é ficar conversando, né? Muito bom, né? Vamos lá. Falar de sucessão, Sérgio? Vamos lá. É uma nova consciência do livro. Ou acho que é uma nova consciência. Uma nova consciência? Uma nova consciência. Depois a gente coloca o nome no TP aqui. Vamos mudar aqui, vamos mudar sem corte. Não, esse é o depois gostoso do isso. podcast. O que acontece? Sucessão. Né? Então a sucessão, outro dia eu estava num grupo de lojas e todo mundo que apareceu na telinha precisava de sucessão. E eu sabia que 80% dali não tinha. Né? Então, falando de sucessão, nós temos a sucessão da loja, a sucessão agora da franquia, que é um outro negócio. A gente tem uma preocupação grande nas redes, de fazer a sucessão das redes. Quem vai ser a nova geração que vai fazer a gestão daquilo, vai participar do conselho, vai participar da gestão das redes, né? Então eu queria fazer uma pergunta para o senhor, deve conhecer bastante lojista assim como nós. Se existe essa preocupação, uma coisa que nós não falamos, né? Além dos problemas aí de escassez energética, escassez ecológica, o ser humano vai viver mais. Mandei uma reportagem outro dia para o Sérgio Deonero que daqui a pouquinho tempo já vai ter uma pessoa com 150 anos, segundo um estudo aí.
Então, se existe toda essa problemática na sucessão, e a gente mexe com material de construção, né, que é um segmento relacionado à arquitetura, construção de casa, transformação, por que os nossos lojistas incentivam os filhos deles a ser médico ou advogado? Boa. Bom, vamos lá. Essa pergunta tua, assim, abre um leque. Uhum. É uma pergunta muito... Porque sucessão não tem receita de bolo. Tá? Então, deixa eu colocar algumas reflexões que eu tenho feito ao longo da minha jornada aqui. Vamos lá. Eu participo de outras comunidades, fora o Flowers, lá do pessoal do Murilo Gum e da Dani. Boa. É uma comunidade diferente, mais disruptiva. Eu também faço parte da comunidade da Startse, lá do pessoal da Startse, que é mais voltada a startup, tecnologia. E a minha turma chama-se Academia do Infinito. Eu símbolo até o infinito, assim. Então, essa visão de empresas infinitas, a gente já falou de tempo de 100 anos, né? De empresas infinitas, de legados para o futuro, é uma coisa que vem muito assim da cultura, que acaba sendo por herdeiro um peso. Será que eu quero ser isso que meu pai está fazendo? Castigo. Eu quero ser médico? Quero ser advogado? De boa, vai ser feliz. Os meus filhos não são executivos da nossa organização. Eles não quiseram ser executivos. E eles exercem o que eles acham que tem que exercer. Então, assim, a primeira colocação da reflexão de cada sucessão, que cada um tem um modelo. Meu pai, lá para a empresa familiar, ele fez o modelo dele. Lá e do jeito que ele entendeu por bem. Então, cada fundador tem uma pegada diferente sobre essa visão da continuidade. Então, existe, assim, uma cobrança muito grande hoje com relação a, principalmente, o filho é obrigado a fazer o que o pai está fazendo? Absolutamente não. Eu acho que aí tem que ter sensibilidade. Eu admiro muito uma empresa familiar bem interessante, que é o pessoal da CIMED, não sei se conhece lá, o João Adib Marques, a Carla, a família toda envolvida com aquela gestão daquela grande farmacêutica de genéricos, né? De genéricos de outros produtos. Eles conseguiram envolver todo mundo na organização, e do jeito deles, mas é o jeito deles. É o jeito que eles fazem. O jeito da Multicoisas é o nosso jeito, tá? E cada um tem o seu jeito próprio de ser. Mas eu entendo assim, que não tem, o processo de sucessão eventualmente chega num ponto, a própria Fundação do Cabral funciona muito bem naquele programa de desenvolvimento acionista. Eu não quero ser o gestor. Se o negócio tem um nível para ter acionista, conselho, ótimo. Então ele vai cuidar dos números e ter uma visita periódica como acionista, se ele não é executivo do negócio. Mas, novamente, eu volto a falar, cada sucessão é um modelo muito personalizado. E, eventualmente, vender faz parte também. Faz parte vender, aglutinar negócios com outros, faz parte do processo. E eu sugiro, assim, que existe muito do amor próprio do fundador, quando ele quer que o negócio dele não morra, não pare, e ele quer que o filho seja obrigado a fazer aquilo. Nem sempre o filho de um cantor gosta de cantar também, mas muitos deles têm que construir sua história, e só falando de empresa familiar, a Ford, por anos teve Ford nos sucessores, a Toyota também foi da família Toyota, até o nome não é como Toyota o nome diz. Então, assim, é muito comum essa história de que existe uma perspectiva que o filho seja o ocupante da cadeira principal. O que eu incentivo muito, só para dar uma fechadinha nisso, é que cada um traga os seus pares acionistas, herdeiros, para conversar. Traga. Eu queria passar uma coisa que eu fiz muito legal, eu acho que do exercício de tudo dessa jornada de transformação que a gente está fazendo. Nós fizemos um movimento com o pessoal da Open Leaders, o Paulo Pérez ou o Pedro Melo, onde a gente aprendeu a fazer reuniões melhores por videoconferência, porque a videoconferência é muito eficiente, se bem gerida,
E uma das coisas que nós introduzimos foi a reunião de família mensal. Todo mundo que é empresa família, mensalmente a gente conversa. A gente fala de coisas familiares e fala também de negócios. Nessa hora, estão falando filhos e estão falando acionistas e futuro herdeiro. Porque a diferença básica é diferenciar o herdeiro do sucessor. O herdeiro herda e simples, o sucessor vai entender do negócio. Tá? O herdeiro é por tabela. Né? Então, assim, uma coisa que eu queria deixar de importância para quem tem mais de 2 pessoas envolvidas na sucessão, que faça uma reunião de família mensal. Como se tem gente que mora em outra cidade, as nossas reuniões são sempre por videoconferência. Então vai lá, já deixa pré-agendado para o ano todo. O fundador deve fazer isso de preferência, porque se ele não conseguir, alguém viajou, tal, pode eventualmente mudar uma data, mas deixa agendada a reunião de família. Porque é por aí que começa a criar uma possibilidade de diálogo. Show. E eu, nessa reunião de família, eu descobri coisas importantes. Eu tive a ouvir assim, pai, o senhor tem um discurso muito bonito, mas tem coisas que não estão acontecendo aqui. Olha, na prática. Não, eu fiz uma reflexão profunda depois de ouvir isso. O senhor tem uma inspiração bacana, mas tem coisas que a gente tem que fazer acontecer no seio mais próximo aqui. Porque ele falava assim, no começo dos filhos, falou assim, essa reunião está se tornando uma reunião de cobrança. O fundador tem essa pegada, né? Se torna uma reunião de cobrança. Então é um zelo que tem que ter no lidar com os teus próximos, né? E depois vem chegando o genro, chegando nora, como você envolve todos eles nessa jornada de sucessão. Muito bom. Ontem, estava conversando com uma pessoa e eu falei, qual é a primeira coisa que você faz quando você nasce? Abre o olho? Não abre, você chora. Você diz para esse mundo, eu cheguei. Através do choro. Estou aqui, mundo. Pessoas estão assistindo a gente agora. A gente sabe que o Brasil, nós estamos aqui no ano de 2023, nós possivelmente vamos embora e esse podcast vai ficar. E as pessoas estão nos assistindo achando que depois que a gente cresce é mais fácil. Fica mais fácil? Quando eu comecei a fazer franquia, o consultor falou... É mais fácil que em 78. Não, deixa eu falar. O consultor falou assim, Lindolfo, franquia, até depois de 50 unidades, fica tranquilo que você vai cobrir teu custo de franqueador. Aí chegou com 50, chegou com 100, chegou com 150, hoje a gente tem por volta de 200 lojas e continuo correndo atrás do desafio das 50 lojas. Mas assim, por isso que tem que ter um propósito realmente de cada servir, né? E independente assim dessa busca do desafio de cada fase da vida, né? A gente, por exemplo, eu brinquei com o Sérgio, eu fiz uma cirurgia de tireoide há 2 anos, fiz da próstata há 1 ano, e se tirar mais peça, vai faltar peça, tá ficando pouco. Então, assim, as fases vão mudando, os desafios vão mudando ao longo do tempo. Agora, assim, o bacana, por isso que, outra coisa importante, assim, é o agora, esse momento, sabe? A pessoa fica muito no passado, no futuro. É como eu vivo, trago estado de consciência do começar do dia. Um dos exercícios que eu fiz nessa última imersão do Ponto Cego, lá do Murilo Gum, a gente falou muito, tratou o from. Como eu começo o dia ao abrir o olho, onde eu começo o dia? Como eu conecto esse começo do dia com a minha gratidão, com a minha consciência? Porque senão eu já pego, deixo o celular do lado da cama, já começo o dia lá e já... A mente já não deixa espaço para consciência nenhuma, zero. Já entra nos... Aliás, quando eu fiz a cerimônia de casamento do meu filho, eu que presidi a cerimônia de casamento, bacana. Eu falei do celular. Falei, vocês querem um casamento longo? Deixa o celular no quarto do lado. Eu acho que não estão me obedecendo não, mas esse é o recado, assim. Esse dia eu combinei com a minha esposa Elza, eu falei, bem, eu quero quando você acordar, depois que a gente melhorou o estado de consciência, não pegue o celular. Não pegue. Aliás, é uma motivação que eu faço a todos que estão nos ouvindo. Não pegue o celular como primeiro ato do acordar. É o teu from.
É o teu começo do dia. É o teu começo, assim, onde a tua mente está se conectando. Eu sei que cada um tem um costume, um toma um banho gelado, outro não toma. Mas, assim, uma possibilidade de se conectar com tua consciência, de tentar enxergar o dia. E eu tenho o costume, hoje não deu, mas eu costumo fazer 20 minutos de yoga de manhã por vídeo, por yoga online, né? Você vai lá e entra no site e faz uma aulinha de yoga rapidinho. E então esse from, de onde começa o dia, ele é extremamente importante para dizer como vai ser seu dia. Então, o digital está tirando todo o espaço da evolução da consciência, da expansão da consciência. Então nós precisamos criar um espaço para que nossa consciência... o Krishnamurti, que é um pensador indiano que eu li, aliás, eu até gostei muito do Murilo Gun. Eu não conheci ele por palestra dele, eu conheci ele porque ele leu o Krishnamurti. Eu falei, o cara que leu o Krishnamurti é um cara que vai dar fit comigo. E foi aí que eu comecei a me inteirar mais com as ideias dele. Mas assim, eu falei de Krishnamurti aqui, porque Krishnamurti fala assim, numa das palavras importantes dele, que a verdade é um caminho sem trilha, seja de sucessão, seja de qualquer coisa. Cada um tem que buscar a sua. Tá? A sua verdade de sucessão, de negócio. Eu dei uma fugida da ideia, eu estava falando de quê mesmo? Não, fica tranquilo, tá bonito demais. Vamos lá. Tá bonito demais. Sucessão. Tá, vamos lá. Não, mas tá bonito demais. Então, assim, a gente tem que, antes de conectar o Wi-Fi, a gente tem que se conectar. Era isso. Boa. É isso. Tá, nós estamos nesse momento do início do dia, né? Quando toda a tua mente dormiu uma noite, o teu cérebro está lá ainda naquele processo de dormência. Antes de você abrir o olho, de preferência, você não abre o olho. Tenta, você acordou, mas não abre o olho. E tenta conectar com coisas do teu espírito, da tua alma, da tua consciência. Porque se você pegar logo o celular, o que vai acontecer? Vai ser o barulho da vida, tá? O barulho do digital. Então, essa disciplina, da mesma forma que o digital, falei de redes sociais, é bacana, mas também tudo na sua dose exagerada faz mal. De como a gente dosa isso de forma correta. Então, eu incentivo muito, eu sou super fã de uso de celular, mas eu pedi para minha esposa, isso foi uma conversa daquelas conversas nível 1, né, que eu tive. E a hora que eu coloquei isso, ela não gostou muito. Mas ela entende. Eu falei que eu sentia quando ela pegava o celular, porque a cama local que você está dormindo é um lugar sagrado, onde você passou a noite, aquilo tem... Estão monitorando, tá? Você acha que o Google não está monitorando? Você tá assim. Você acha que a Apple não está monitorando? Tá assim. Tá todo mundo te monitorando. Tem que encerrar. Beleza. Mas eu quero ver todo mundo. Mas eu tenho que encerrar esse papo gostoso. Sérgio Gomes, suas considerações. Muito obrigado. Eu acho que a gente hoje foi um dia de ouro para a gente. E a gente tem muito aprendizado, muita coisa. Agora a responsabilidade aumenta, né? Porque sim, agora a gente não pode nem alegar ignorância mais. Então, não pode falar que não sabia. E agradecer. Vou convidar para a gente sempre estar em contato, nem que seja uma mensagem, para a gente postar algum texto, né, Osmar? Isso. Né? E saber que isso, a intenção desse Master Maticom é multiplicar mesmo. Né? E agradecer ao Osmar, a equipe, e a gente está à disposição também. Eu tenho uma coisa para falar, né? Eu sempre brinco, que eu tive uma sorte, né? Já falei isso para o Delnero, em alguns momentos da vida eu consegui beber da fonte. Então, eu bebi da fonte do Sérgio Delnero, do FAP, do Fregonese, do Renato, pessoas que fundaram uma ideia, que fundaram um negócio. Eu tive a oportunidade de beber dessa fonte. Eu tenho a oportunidade de beber da fonte do Wilson Santos, que é um amigo e sócio, que também é um outro gêniozinho aí do varejo. E eu tenho essa oportunidade de beber dessa fonte. Pessoas como o senhor agora, né? Então, assim, a sensação é que eu achei cada vez mais eu estou achando minha turma. Tava todo mundo espalhado aí, eu tô me encontrando aí, porque às vezes você tem a sensação que você tem alguns pensamentos muito diferentes,
e você está sozinho no mundo, né? Então, quando você começa a encontrar a sua turma, é gostoso, né? Então, acho que hoje é um momento desse. Lindolfo Martins, parabéns pela sua história, parabéns pela trajetória, muito grato nesse momento que a gente viveu junto aqui, que a gente vai estar colocando no nosso canal no YouTube, nas redes sociais. Como é que faz para te seguir? Você sabe o teu Instagram? É Lindolfo Martins, Martins com ele no final. Porém, até eu falo, as pessoas que eu predispus só seguir 100 pessoas no máximo. Então eu tenho que selecionar sempre. Eu não costumo seguir de volta. Então, mas tá tudo certo. Tá? A gente tem essa oportunidade. O Murilo que você estava falando, o podcast dele é maravilhoso. Recomendo para todo mundo. O podcast é de graça. Usa no celular aí, tem esse hábito que é muito bacana. O do Murilo Gun, um dos melhores. Gosto muito do Murilo. E muito obrigado. O Nelson Freitas, ele tem um textinho, uma parte que ele fala no texto, ele fala assim que ontem é passado é história, amanhã é futuro e futuro é mistério, e hoje é o presente, o presente de Deus, o Senhor é presente na nossa vida. Obrigado. Muito obrigado. E encerramos por aqui o nosso podcast. Até o próximo. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.